Olá, eu sou Jaqueline Porfírio. Sou o Cauã. E hoje, pela primeira vez em 3 anos, eu não tenho alegria em fazer um vídeo. Mas como o objetivo do canal é estar trazendo informação e conhecimento para que nós possamos estar crescendo como pessoa, espiritualmente, emocionalmente, eu resolvi vir falar sobre o que eu e a minha família temos enfrentado. É o que, Cauã, que a gente tem enfrentado? O bullying. O bullying. Cauã tem quantos anos, Cauã? 9. Cauã, com apenas 9 anos, ele se deparou com bullying. E foi um choque para nossa família. Cauã, ele sempre estudou em colégio particular e pela primeira vez a gente matriculou ele num colégio municipal aqui da cidade onde moramos. E ele começou a sofrer esse bullying, começou a reclamar. Mãe, o colega põe o pé para me cair. Mãe, o colega empurra. Mãe, o colega mexe no meu material e me bate. Mãe, o colega taca a bolinha de papel com cuspe. E desde as primeiras reclamações, aquilo já começou a me incomodar muito. Eu já vi que havia algo de errado, que era algo anormal. E eu fui pesquisar, além de comunicar a escola, eu fui pesquisar sobre o que era o bullying. Porque eu fiquei com dúvida. Apesar de se falar muito, eu não sabia o que era considerado bullying. Porque o bullying é uma agressão, uma violência. Mas nem toda agressão e violência é bullying. Mas quando eu li, eu não tive dúvida do que o Cauã estava passando era pelo bullying. O bullying, ele pode iniciar a partir dos 8 anos. E isso me assustou muito. Uma criança de 8 anos sofrendo bullying, praticando bullying. No caso aqui, desse relato, é o Cauã de 9 anos sofrendo bullying por uma outra criança de 9 anos. Então, para ser considerado bullying, tem que haver 3 coisas. Isso tem que ser constante, essa agressão, que pode ser física, pode ser verbal, ela tem que ser constante, no caso do Cauã, uma agressão física. Ou seja, se eu simplesmente falar, seu gorducho, seu baleia, seu 4 olhos, uma vez, não é bullying. Mas se isso é constante, primeira coisa é constância. Segunda coisa, é gratuito. A pessoa não fez nada. Ela está recebendo aquela violência de forma gratuita, sem ter feito nada para merecer aquilo. Aliás, nada justifica um ato de violência. Mas, enfim, é algo gratuito. Algo constante, gratuito. E o terceiro é a covarde. No bullying, há um desequilíbrio de poder. A pessoa que pratica sempre é mais forte, tem mais força. Ou quando ela não tem, ela se junta a uma outra pessoa ou mais 2 pessoas, aquele grupinho de pessoas, para poder ter essa força. Então tem que haver esse desequilíbrio de poder. A pessoa que pratica, ela está em vantagem. Ela tem que estar em vantagem em alguma situação. Então tem que haver constância, gratuidade, e covardia. E, deixa eu ver aqui, o Brasil é o 4º país que pratica bullying. Mais de 50% das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das pessoas já passaram pelo bullying. Se 50% da população passou pelo bullying, os outros 50% passaram indiretamente. Os outros 50% viram isso acontecer. Os outros 50% foram plateia. E a plateia, ela contribui, ela fortalece o bullying indiretamente. Se a plateia fica lá, briga, faz isso mesmo, ri, acha engraçado, ela também está praticando o bullying de forma indiretamente. Então hoje eu vim aqui trazer um alerta a você que está me ouvindo. A você ter empatia. A você, sobre as pessoas que estão sob sua autoria, sob sua responsabilidade, as pessoas que Deus confiou sobre o seu poder. Ensine essas pessoas a ter empatia. Estamos falando aqui de criança, porque depois queremos cobrar dos governantes, queremos cobrar, mas isso não pode acontecer, mas e nós? O que nós temos passado? Porque todo ser humano ele passou por uma mulher, porque nós contribuímos para a sociedade, nós colocamos as pessoas na sociedade, as pessoas passaram pela nossa formação, pela nossa influência, e nós precisamos ensinar essas pessoas a ter empatia,
Essas pessoas é ser solidária. Essas pessoas é dizer não à violência. Por mais que não seja quem pratica, indiretamente ela diga não, ela não seja conivente. Mas o que? Eu anotei aqui a vítima, no caso, as fases do bullying. Eu falei que para ver bullying tinha que haver 3 coisas e também o bullying existe 3 fases. A pessoa que sofre, no caso Cauã, passa pela fase de estado de alerta. Na escola está sempre em alerta porque não sabe quando é que vai vir a pessoa para poder agredir. Cauã tem exemplo que estava lá sentado, copiando do quadro, estudando, e a pessoa veio abaixada, o colega de turma, veio agachada por detrás para poder beliscar. Então não sabe quando a agressão vai chegar, então você está sempre em estado de alerta. O segundo estágio é uma irritabilidade. Então começou a chegar da escola e falar, estou estressado. Como assim você está estressado? Uma criança estressada? Que é isso, gente? Estou estressado, vivi estressado. E a terceira fase é uma exaustão, um esgotamento, uma tristeza profunda, que pode chegar até a depressão. Então, isso afeta a autoestima. Isso pode acarretar problemas que podem ser para a vida toda. Então, a gente precisa olhar para o que está acontecendo com as nossas crianças. A gente precisa acolher quem sofre, no caso Cauã, as queixas, as reclamações, e também precisa olhar para quem pratica, porque não é normal. A pessoa que pratica o bullying é uma pessoa, o perfil dessa pessoa é indisciplinada, que não respeita a autoridade, não tem disciplina. Hoje foi feita pesquisa, que um professor pede média de 20% a 30% da sala de aula, no momento que era para tá estudando, tá ensinando, o professor perde esse tempo para disciplinar a turma. É uma quietinha. Então, o professor ali, ao invés de estar explicando, está ensinando, está contribuindo para o crescimento daquela pessoa, aproveitando aquele tempo, ela está ali tentando disciplinar, tentando aquietar a turma. Então, há uma perda hoje, estudo, de 20% a 30%. Então, o perfil de quem pratica, uma pessoa indisciplinada, e essa pessoa, esse agressor do bullying pode ser circunstancial, ou seja, ele está enfrentando um problema e ele não sabe lidar com esse problema. Pode ser um problema de uma doença grave na família, um câncer, problema de abandono, problema de separação, problema de perda, problema até mesmo da violência familiar. E ele não sabe lidar com esse problema e ele começa a praticar o bullying. Mas lembra que eu falei que o bullying tem que ser constante? Tudo que a gente faz constante vira um hábito. E o hábito, ele vira caráter. Isso na criança é muito forte, porque a criança ainda está em formação. No caso eu já tenho meu caráter, mas um hábito vira caráter, mas meu caráter já foi formado. Então, para mim, fica mais fácil. Agora, para eles que estão em formação, isso é muito sério, muito forte. Então, essa criança precisa ser olhada, precisa ver o que está acontecendo, porque a constância vai virar o hábito vai virar um caráter. E o outro perfil é aquele agressor, aquela pessoa que pratica o bullying, é um transgressor. É uma pessoa que já é sem empatia, parecido com um psicopata, que maltrata animal, maltrata quem vem pela frente, maltrata os irmãos. Então a pessoa pode praticar o bullying circunstancial ou realmente é um psicopata. Mas independente se a pessoa está vivendo um momento difícil, isso tem que ser olhado, porque isso é muito sério. Isso traz danos, tanto para a vida de quem pratica, quanto para a vida de quem sofre, pode ser danos eternos. E foi me questionado várias coisas. Por que eu não tiro o Cauã da escola? Já que ele já veio de uma outra escola, por que ele não retorna aquele para outra escola? Porque eu quero ensinar o Cauã, quando a gente passa por um problema, a gente precisa enfrentar. A gente não tem que ser covarde de fugir de um problema. Isso não pode. Isso é crime. Inclusive, tem lei em 2015 e saiu uma lei esse ano. Por quê? Por causa dos ataques na escola em 2023. Foi pesquisar essa onda de ataque nas escolas que tem crescido cada vez mais. Coisas assustadoras, coisas terríveis. Foram pesquisar e viu que essas pessoas que praticam esses ataques são pessoas que sofreram bullying. Olha aí a gravidade. Por isso que em 2024 foi feita uma nova lei para falar sobre bullying. Bullying é crime.
A palavra bullying, se você jogar no Google, significa assédio moral, porque é uma palavra que já foi aportuguesada. Mas a palavra bullying vem de bullying. E bullying é considerado valentão, grandão, fortão. Por isso que há esse desequilíbrio de poder. Então, quem pratica bullying está cometendo um crime. E por isso que foi feita essas leis, porque a pessoa que ocasionava essas vítimas, esse ataque na escola, eram pessoas que sofreram bullying. E quem sofre bullying passa a praticar violência. Porque é igual o Cauã, todo dia ele é agredido. Então, para se defender, ele tem que usar a violência para se defender. E tudo aquilo, lembra que o bullying é constante? Lembra que tudo que é constante vira um hábito e o hábito passa a formar um caráter? Então, isso é sério demais. A pessoa que sofre bullying passa a praticar essa violência diariamente. Passa até mesmo a praticar o bullying, porque ela fala assim, antes que façam comigo, eu vou fazer primeiro. Passa a andar armado, quando alguém faz uma brincadeira de mau gosto, ela já parte para cima, já ataca aquela pessoa, porque com medo daquilo vir à tona novamente. Então fica aqui meu alerta, mais uma vez eu te peço, converse com a sua criança, seu adolescente, ou você mesmo. Tenha empatia, não seja omissa em casos de violência, não coloque lenha na fogueira, porque senão você está contribuindo de forma indiretamente para que o bullying cresça. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. As sequelas do bullying podem ser eternas. O ideal é passar com apoio psicológico. Então a gente está enfrentando esse problema. A gente tem avançado, mas eu tenho passado por muitas dificuldades. Tenho triste com a forma que a escola tem se posicionado em relação ao bullying. Embora a escola, ela tomou algumas medidas, mas que não funcionou. A escola sugeriu algumas coisas que me chatearam muito. Inclusive, sugeriu até a possibilidade de eu retirar meu filho da escola. Porque hoje a escola é o pior lugar que o Cauã quer estar. Porque é o único lugar onde ele sofre violência. Então a escola sugeriu, eu como mãe, vou permitir que meu filho fique num lugar que ele não goste. Mas o problema não está na mãe do Cauã, não. O problema está na escola. Que o Estatuto da Criança garante que a escola tem que ser um lugar livre de qualquer tipo de violência. Um lugar seguro, que a criança possa estudar. Então eu quero sim ensinar meu filho a combater o mal, a combater a violência, a não fugir dos problemas, a praticar o que é certo, a correr atrás do que é certo. Quero formar ele um cidadão de bem, não uma pessoa covarde que vai lá para debaixo do tapete. Isso está acontecendo com o Cauã, não pode acontecer. Então a gente está aqui enfrentando o problema, existe lei para isso, é um crime. Eu espero realmente que a escola reaja, porque uma das formas de erradicar o bullying de forma bem simples é estar fazendo campanha, passando filme, desenho para as crianças, trabalho, campanha na escola, dinâmica sobre o assunto, sobre empatia. E hoje eu não tenho visto muita coisa, mas enfim, eu vim aqui compartilhar isso. Eu espero que a gente vença, eu acredito que a gente vai vencer. E você, Cauã, quer falar alguma coisa? E qual é o seu sentimento em relação a isso? Raiva. Se sente com raiva? Não é pra menos, né? Se a gente tá no ambiente de trabalho, imagine eu. E todo dia passar alguém me chuta, me bate, qual o sentimento que eu vou ter? Faz bolinha de papel com cuspe e joga. Até em ambiente de trabalho pode ocorrer o bullying. Aliás, em ambiente de trabalho ocorre muita comunicação perversa, muita piadinha que você faz sobre seu colega de trabalho. E aquilo é engraçado, todo mundo ri, mas aquela pessoa ali não acha engraçado. Então, imagina uma criança todo dia sendo nutrida por esse sentimento de raiva, porque todo dia é agredido na escola. Todo dia passa por essa agressão. Olha aí o perigo. Então, eu pedi à escola também um apoio psicológico, que a gente precisa, que o Cauã precisa saber lidar com isso. Também não tive, mas enfim. Eu agradeço aí a atenção, espero que possamos combater esse mal que tem crescido cada vez mais. Estamos falando aqui de criança praticando bullying, criança praticando atos de violência. Então espero que nós possamos ter empatia, ter compaixão, ter amor
ensinar as pessoas, plantar essa semente do bem. Mais uma vez eu agradeço a atenção. E mais alguma coisa, Cauã? Tá bom. Tchau.